Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhes: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa, na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do versículo 13 até o 17. Lembrando que nós entramos no tempo comum e durante a semana nós temos meditado justamente o Evangelho de São Marcos. Nós vamos meditando o Evangelho segundo São Marcos para nós compreendermos quem é a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem é este homem que fazia tantos milagres e que expulsavam os demônios? Para nós, hoje é muito fácil nós, já de cara, nós dizermos que ele é Jesus, que ele é o Senhor, que ele veio do céu, que ele é Deus. Mas no tempo de Jesus, as pessoas estavam ainda no processo de conhecimento, porque nós precisamos conhecer Jesus. Na carta aos Filipenses, ali no capítulo 2, se eu não me engano, São Paulo vai dizer justamente o seguinte, que ele tem em conta de esterco todo o conhecimento que ele teve, todo o conhecimento humano e até mesmo o conhecimento espiritual ali relacionado à questão do judaísmo e tudo. Ele tem tudo em conta de esterco diante do conhecimento que ele precisa ter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que ele precisaria agora conhecer Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o mais importante na vida nossa. Conhecendo Jesus, nós conheceremos o nosso Deus, e conhecendo a Deus, nós teremos a salvação. Está compreendendo a necessidade de nós meditarmos a Sagrada Escritura, de meditarmos a lei de Deus, de cumprir os mandamentos da lei de Deus, os sacramentos, a importância de estudarmos o catecismo da Igreja, a doutrina da Igreja, para termos um conhecimento mais pleno de nosso Senhor e entrarmos no caminho da salvação. Bem, o Evangelho de hoje nós encontramos o quê? Um homem chamado Levi. Aqui no Evangelho vai dizer que ele era filho de um tal Alfeu. Provavelmente Alfeu era muito conhecido ali em Cafarnaum, ali na Galileia.
Você está frisando o nome filho de Alfeu, então provavelmente era um homem muito conhecido. E quem era Levi? Um cobrador de impostos. Hoje falar de imposto no Brasil nós já dá até náusea. Segundo os economistas aí, jornalistas e tudo, o Brasil é o país onde se mais cobra impostos. Se todos esses impostos que são cobrados diminuísse, ou se não o dinheiro fosse levado realmente para as questões de educação, de saúde e tantas outras coisas, realmente o nosso país seria um país maravilhoso a nível de economia. Ou se o número de impostos que fossem cobrados fossem apenas o essencial, aí nós brasileiros nós veríamos que realmente o que nós estaríamos ganhando daria para sobreviver com bastante equilíbrio. Claro, eu não sou economista, estou falando apenas assim, de um modo geral, para nós compreendermos o evangelho de hoje. Cobrar impostos significa dar uma parte para o Estado. Então, o Levi, era isso que ele fazia. Ele cobrava os impostos dos judeus para dar para o império, para dar para César. E era nessa condição de cobrador de impostos, porque Levi era também um judeu, ele era odiado pelos judeus. Se ele era odiado pelos judeus, então isso significa que o que ele pegava ali tinha corrupção. Corrupção estava ali no meio também. Uma parte para o Estado e talvez uma parte para ele. E é esse homem odiado pelos judeus que Jesus passa e chama. Olha bem, meus irmãos, é importante notar justamente isso. Jesus passa, olha para aquele homem e ele vê além do que o povo judeu via nele. Via um ladrão, o povo judeu. Via um corrupto. Via um homem que merecia a morte, merecia ser preso, sabe lá o quê. Mas Jesus olha para aquele homem e chama: segue-me. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante. Segue-me. Jesus poderia olhá-lo com desprezo. Jesus poderia virar o rosto. Jesus poderia dar uma volta muito grande só para não passar por junto dele. Jesus poderia desejar a ira sobre ele. Mas não, Jesus passa, tem compaixão e fala: segue-me. Jesus chama aquele homem não somente para ser discípulo dele, apóstolo. Jesus está chamando para que eles fiquem próximo dele. Ele precisava ficar com Jesus. Ele não podia ficar longe de Jesus mais. Ele precisava se salvar. Só Jesus poderia salvar aquele homem, tirando ele daquela situação lamentável
cobrador de imposto, corrupto, ladrão, servidor do Império Romano, que não ajudava os irmãos, tirava aqueles impostos grandiosos. Uma vez eu estava assistindo um filme da vida de Jesus, não sei se foi o de Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, que lá contava justamente, mostrava no filme, essa questão da cobrança de impostos. Os caras chegavam lá e não tinha perdão, não. Tinha que pagar. Aí as pessoas diziam, por favor, o que nós temos agora é só para comprar as coisas, é só para as necessidades nossas. Deixa para cobrar no próximo mês e tal. Os caras não tinham piedade. Vai ter que pagar, vai ter que pagar. É assim. Eles pensam somente neles. Eles querem enriquecer às custas do dinheiro do pobre, que já é curto, que já é pouco. Bem, é nesta condição que Jesus olha para Levi e o chama porque ele precisava de salvação. Agora, Jesus fez o chamado, ele tinha que dar uma resposta. Levi poderia levantar e seguir Jesus, ou poderia simplesmente ignorar Jesus também, não está nem aí, e continuar naquela vida de riqueza, de furtos, de roubo e tudo mais, ficar naquela segurança material. É assim que muita gente se encontra hoje, nesta segurança material, achando que somos poderosos, com o dinheiro do roubo. Ele poderia muito bem continuar, mas ali diz que ele levantou-se, deixou a coletoria de impostos e foi ao encontro de Jesus e começou a viver com Jesus. E aí acontece a mudança do nome dele, de Levi para Mateus. O grande evangelista, porque ele escreveu depois o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, o evangelista, e também o apóstolo, aquele que deu a vida pela causa do Senhor. Salvou-se, deixou a vida velha, deixou a vida de pecado, deixou a vida de corrupção, de roubo, deixou a coletoria de impostos e ficou com Deus. Quis ficar com Deus e ficou com Deus até passar desta vida para outra e continua lá no céu agora, louvando, bendizendo, glorificando a Deus. Eu tenho muita compaixão, meus irmãos, das pessoas que roubam, das pessoas que têm colocado a confiança nas riquezas deste mundo, que Jesus muitas vezes fala que ou fica com ele ou fica com o dinheiro. Eu tenho muita compaixão desse povo que se acha os donos do mundo. A riqueza não honesta, mas a riqueza desonesta. Eu já falei isso aqui para vocês. Imagina, meus irmãos, aquelas pessoas que roubam, que usam do dinheiro do pobre, ou até mesmo dos ricos, não sei, e compram, tantas coisas, compram carros, compram casas,
tem dinheiro no banco, dinheiro fora do país, mas tudo dinheiro desonesto. É como a pessoa olhar para aquele carro e dizer: aquele dinheiro que eu empreguei comprando aquele carro, foi o dinheiro do roubo do seu José, da dona Maria, do seu João, que agora está passando fome. E está ali, aquele dinheiro gasto nos restaurantes. Tudo de roubo, tudo de corrupção. E aí o mandamento não furtar, não roubar, quer dizer quem rouba, quem furta, não vai para o céu, não. Se morre nessa condição, pode até fazer aquele velório, aquele enterro grandioso, com todas as pompas necessárias, aquele caixão, né? Aquele caixão lindo, aquela cova maravilhosa lá, o túmulo maravilhoso. O corpo aqui, a alma no inferno. O corpo aqui e a alma no inferno. Sofrimento eterno. É por isso que essa pergunta que foi feita para Jesus, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? E aí vem a resposta de Jesus. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Aonde tem um pecador, Jesus está ali na cola, tentando trazer essa pessoa de volta, tentando levá-la para que ela possa se salvar. Na primeira leitura hoje, que está na carta aos Hebreus, ele vai dizer assim: irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Essa palavra de Deus é ela. Essa palavra de Deus que é o próprio Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um dia deveremos prestar contas. Você está entendendo? O pecador, ladrão, corrupto, que se usufrui de uma felicidade às custas do dinheiro do outro, da pobreza do outro, ou até da riqueza do outro. Ele um dia vai prestar contas e ele precisa se converter. Temos um sumo sacerdote eminente. Lembrando que nós estamos na carta aos Hebreus, capítulo 4, do 12 a 16. Versículo 14, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, e como Jesus se compadeceu dessa fraqueza de Levi, que depois se tornou Mateus. Como ele se compadeceu, porque ele precisava salvar Mateus. Ele se compadeceu da fraqueza de Mateus, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Aproximemos agora de Jesus.
Vamos ao encontro de Jesus. Você que está vivendo essa vida corrupta. Às vezes eu me pergunto, meus irmãos, será que na minha vida cotidiana eu também não sou um que vive a corrupção? Você está entendendo? Às vezes nós olhamos para os governantes. Mas será que no dia a dia, no trabalho, você também e eu não somos corruptos? Vamos avaliar. Vamos ver. Será que lá no passado nós também não roubamos? Vamos pensar nisso hoje. O que será que nós roubamos no passado? Dívidas que não foram pagas. Eu digo o seguinte: ter dívida não é pecado. O problema é ter o dinheiro e não pagar, e não querer pagar. Jesus veio para os pecadores. Jesus salvou Levi. Jesus chamou Levi. Levi deixou o pecado e foi ao encontro do Senhor. Hoje ele está no céu. Enquanto estivermos vivos, meus irmãos, há chance de ganharmos o céu. Eu pergunto mais uma vez, você francamente que está me ouvindo agora, as coisas que você tem na sua casa, dê uma olhada. É fruto de um trabalho honesto ou é de desonestidade? Esse telefone, esse telefone que você comprou, esse celular, o dinheiro dele foi honesto? O notebook veio de um trabalho honesto ou veio de uma corrupção ou veio de um pecado? Está entendendo? Vamos tirar o pecado da nossa vida e vamos viver como Deus quer. Vamos tirar e eliminar da nossa vida o pecado mortal, do roubo, do furto. Vamos viver uma vida honesta. Vamos ser honestos. Os honestos entrarão no céu. Os corruptos, os desonestos, irão para o inferno. E Mateus, ele foi muito esperto. Depois, ele já fez uma festa, chamou ali os pecadores, os outros também cobradores de impostos, para ouvirem a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, para ver quem poderia se converter. No Evangelho não mostra se naquela festa houve conversões. O que mostra essas perguntas maliciosas, porque ele come com os cobradores de impostos e pecadores, mas veio a resposta. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, livrai-nos, Senhor, de toda corrupção, de todo imposto desonesto, de todo roubo. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sua mãe, Maria Santíssima.